corrigir o mal. Todavia, depois. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de mais um estudo, uma palestra na noite de hoje. Pedimos a presença do mestre, do mentor da casa, dos nossos mentores, que eles possam estar presentes, nos amparando, nos intuindo, que eles possam também amparar a nossa palestrante da noite de hoje, que eles possam estar ao lado dela, intuindo, para que ela possa passar a sua mensagem para todos nós. E que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. E pedimos a permissão para iniciar. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Bem, meus irmãos, como eu falei, a nossa irmã Denise vai fazer o estudo de hoje e o tema é compaixão e pobreza interior. Esse tema ele é retirado daquele livro Escritos, é uma obra, Os Escritos de Francisco de Assis. Compaixão e pobreza interior. A Denise tem a palavra até 20h40, né, Denise? Podemos ir até 20h40, se você necessitar. Palavra é com você, fique à vontade. Obrigada, Rose. Gente, toda vez que a gente tem um tema para falar, para estudar, é sempre um desafio. Por que um desafio? É um desafio porque a gente não possui ainda o conhecimento necessário para falar sobre certos assuntos que precisam ainda de uma vivência muito grande, né? Mas, porém, todavia, contudo, é nesses momentos que a gente começa a fazer o exercício, porque a pesquisa, a leitura, ouvir falar sobre o tema é algo que nos estimula a continuar a estudar, a procurar, a melhorar, porque a gente pretende falar sobre algo que você já faça, ou então que você já está disposto a modificar em si, né? E falar sobre pobreza interior, na visão de Francisco de Assis, nosso querido mentor, nos seus escritos, que são os escritos católicos, né, que nós conseguimos arrecadar, são os escritos católicos, no capítulo 18, diz assim: dá compaixão para com o próximo. Bem-aventurado o homem que suporta o seu próximo com as suas fraquezas, tanto quanto quisera ser suportado por ele se estivesse na mesma situação. Primeiro, a gente vai fazer uma reflexão a respeito do significado da palavra compaixão. E o que ele quer dizer em suportar, né? Tanto quanto quisera ser suportado por ele. Então, o homem que suporta. Qual é a significação necessária aí para que nós pudéssemos entender esse texto, tá? Então, vamos. Bom, compaixão é um substantivo feminino. É o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. O
que quer dizer suportar? Pelo dicionário, a gente vê que suportar é um verbo transitivo direto que corresponde a ter sobre ou contra si algo e não ceder. Aguentar, resistir. Mas também temos o sinônimo de ser capaz de segurar ou carregar. Então, vendo esses sinônimos, a gente pode ver que esse verbo transitivo direto tem essas duas significações e que a palavra compaixão, né, que é um substantivo, é um sentimento. Então, unindo essas duas palavras, a gente pode começar a compreender o que o nosso querido Francisco de Assis está falando aqui. Bem-aventurado o homem que suporta o seu próximo com suas fraquezas, tanto quanto quisera ser suportado por ele, se estivesse na mesma situação. Bom, o título do nosso estudo é Pobreza Interior e Compaixão. Por que ele está falando aqui, aquele que tem as suas fraquezas, o próximo que tem as suas próprias fraquezas? Quando a gente lê no Evangelho sobre as fraquezas humanas, né? E quando a gente fala em pobreza interior, em pobreza de espírito, pobreza em espírito, a gente, no Espiritismo, tem uma visão, mas a visão que nos trouxe esse texto de Francisco é a visão católica. Então, baseada na visão, vamos ver o que quer dizer o verbo aqui. Espera aí. O que quer dizer suportar? Vamos dar outros sinônimos, tá? Para a gente poder colocar mais ainda dentro do texto. Aguentar, arcar, aturar, comportar, manter, padecer, passar, resistir, sofrer, ter, tolerar. É um verbo bastante abrangente, né? E de acordo com os estudos. Eu estou pegando meu texto aqui, ó. Vamos voltar ao texto de Francisco. Ok. E de acordo com a interpretação franciscana, vamos lá, ele diz assim que os franciscanos seguiam a Francisco de Assis, mas naquela pobreza que era pobreza externa, pobreza material. Eles não conseguiram abarcar totalmente a ideia de Francisco, né? Muitos olham apenas essa pobreza exterior, as roupas surradas, né? Andavam em andrajos, muitas vezes descalços, comiam pobremente, sem ter como se manter, sem ter o dinheiro, né? Ou então recusando esse capital, né? Essa parte material, em que eles, tendo contato íntimo com essa parte material, com o poder do dinheiro, o homem poderia se perverter por ele.
Então, eles procuram se afastar do mal para não ceder, né, aquela atração, que não é o mal em si, mas a fartura, o conforto, o poder de ter dinheiro, né? A influência. Então, como Francisco fez isso, mas de uma forma simbólica, tanto que ele ficou, né, nu, ele deixou tudo o que era para trás, o que era de família, o que queria dizer em poder, em dinheiro, em status sobre o outro, ou em posição ao outro, né? Sem olhar aquele pobre, o necessitado. E ele passa para o lado dos pobres e dos necessitados, sendo um deles. Então, para Francisco de Assis, a busca da pobreza visa-se a despojar-se de si para estar mais aberto ao Pai. Essa era a intenção de Francisco de Assis. Você se despojar, a busca, essa pobreza material, ele estava querendo se despojar também de si, dos seus males interiores. Não somente dos materiais, né? Tinha uma significação muito maior. Para estar mais aberto ao Pai, isso quer dizer, para estar mais próximo de servir ao Pai, de fazer as vontades do Pai. Porque onde é que está a vontade do Pai? O Pai está aonde? Então, segundo o estudo do Evangelho à luz estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, na FEB TV, um programa muito interessante sobre os pobres de espírito, é uma palestra, um estudo que eles fizeram, fala sobre o Antigo Testamento, fala em Isaías. Então, vamos olhar lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo... A mão agora já esquentou. Gente, está muito frio aqui, meu pé está 2 cubinhos de gelo. No Antigo Testamento, Isaías, capítulo 66, versículo 62, o que o Antigo Testamento falava sobre pobres de espírito. O Antigo Testamento falava sobre isso? Sim, gente, Jesus trouxe a boa nova, a visão daqueles, mas baseado no Antigo Testamento, baseado nos profetas, baseado em toda a lei que eles tinham, né, como ele era judeu, toda a lei judaica. Ele dizia, né, que ele não veio para ir contra a lei, e sim para cumpri-la. Em Isaías, capítulo 66, versículo 62, já se dizia assim. Peraí, que eu preciso adaptar minha vista à distância aqui. Senhor... gente, me perdi. Peraí, tá? Eu me perdi aqui, não estou enxergando o número. E eu não marquei. Mas eu marquei no próprio Isaías, no capítulo 57, versículo 15, ele também fala assim:
Versículo 15, esse está marcado. Pois assim fala o sublime excelso, né? Javé, né? Que eles chamavam naquela época. Que mora eternamente e tem o nome de santo. Eu ocupo uma morada sublime e santa, mas também moro com os oprimidos e humildes, para dar nova vida aos humildes e coragem aos oprimidos. Então, já em Isaías, já no Antigo Testamento, no capítulo, vamos repetir, 57, no versículo 15, a gente já nota que já havia, naquela época, né, já era da lei de que Deus estava com os pobres, os humildes, os oprimidos, para dar uma nova vida a eles e coragem. Fernando, vê se você consegue localizar para mim aqui no capítulo 66. Você que enxerga melhor que eu. O versículo 2, é porque eu não estou enxergando mesmo. Está aí, no 66. Aqui diz 62. Eu não achei 62. De repente, eu anotei errado, tá? E eu não tive... Eu só tive o trabalho de olhar no Isaías no 57. Vamos lá. Mas o que acontece? Na época de Jesus, não se falava o hebraico normalmente. Então, há uma diferença no capítulo 66, no versículo 62, na hora de passar de uma linguagem para outra, para ir do original para a linguagem, para o hebraico, porque o hebraico era uma língua litúrgica. Eles utilizavam, como aqui no nosso tempo, antigamente, era em latim, né? E hoje em dia já se faz a missa com... Já tem algum tempo, né? E estou me traindo da idade aí. Falando a nossa língua normalmente, a língua portuguesa. Então, naquela época era assim também. Quando se liam os escritos, os profetas, na hora de um estudo, eles usavam a língua hebraica, o hebraico, que era a língua litúrgica. Na época de Jesus, depois, a Rosa sabe explicar, já explicou isso para a gente, né? Depois de toda aquela parte que eles ficaram no deserto e tal, e tiveram a junção de várias... Foram esquecendo, né? Aquelas várias culturas que tinham pagãs, que estavam ali misturados juntos aos hebreus. Mas na época de Jesus já não era mais assim, não se falava então o hebraico. Naquela época, sim. Mas na época de Jesus, não, era o aramaico. Então, eles usavam o hebraico para seus estudos, mas quando iam ler os escritos, na época de Jesus, já se falavam o aramaico. 62. Então, então deixa, depois eu vejo a referência direito, gente. Já acabei dando a referência errada, tá? Não é o versículo 62, não. Depois eu corrijo, me desculpem. E o aramaico era uma linguagem popular. Na hora de estudar, o hebraico. Na hora de interpretar, era o aramaico, porque o aramaico fazia isso. E interpretava, não só lia, como interpretava. Então, essa parte que se lê em hebraico, no aramaico eles interpretaram assim, que os céus são o trono da minha glória, e a terra o repouso dos meus pés. Quem disse isso foi o Yahvé, né?
Aí, o que ele quer dizer com isso? Se os céus, o trono da glória de Deus, e a terra, o repouso para os pés dele, por acaso, olha, Isaías criticando já aquela época os templos. Por acaso Deus só estaria dentro dos templos? Né? Então vamos trazer para agora. Por acaso Deus só está nas igrejas? Nos templos religiosos? Onde é que está Deus? Né? Deus necessita de uma casa? Se ele mesmo disse que os céus são o trono dele, né? E a terra é o repouso de seus pés. Então, se ele está no céu e na terra, ele está em todo lugar. Então, não há necessidade de existir uma casa própria para dizer que Deus só está lá. Já era a crítica de Isaías à época, né? E se ele está com os pés na terra, ele está junto a quem? Ele está onde na terra? Onde é que Deus está? Junto a todos nós que somos seus filhos. Né? E é o que Jesus fazia também aos escribas e aos fariseus. Quando ele entrava no templo, lia as escrituras e fazia a sua interpretação em aramaico, perguntando àqueles, os religiosos da época, será que Deus só está aqui dentro? E Deus cobra isso tudo? Cobra esses sacrifícios? E onde Jesus vivia? Junto aos pobres, aos humildes, aos deserdados. Então, o pobre de espírito, ou pobre em espírito, à época de Jesus, é a mudança de olhar, que nós temos que olhar como pobre e contrito de espírito. O pobre de espírito, nesse caso, quer dizer o humilde, o abatido, o contrito, aquele que sofre, os oprimidos, os vencidos. Aí vocês lembram na Boa Nova, de Humberto de Campos, a lição 11, o Sermão do Monte, que a gente fez um estudo até há pouco tempo? Onde é que Deus está? Lembro que Levi bate a porta de Levi, vários pobres. Aí ele vira para um e fala, e você que foi abandonado pela família, como é que você vai ajudar, né, na construção, na obra do pai? Aí vira para o outro, e você com esses aleijões? Então Levi expulsa eles lá da casa dele, achando que eles não poderiam contribuir de maneira nenhuma, porque eles eram pobres e estrupiados, fisicamente, na vida material. E o que Jesus fala para ele? Eu vou fazer aqui uma... Eu não sei se vai desaparecer minha figura, tá, gente? Mas eu preciso aqui olhar o texto no tablet. Vamos lá, eu vou ler um pedacinho. No livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no Sermão do Monte. Ele diz assim, Jesus diz que o Levi conta, todo prosa, né, alegremente contando para os discípulos, para os irmãos, né, e para Jesus, o que aconteceu. Como é que eles vão poder ajudar na construção do reino dos céus? Se eles não tinham condições, né? Aí Jesus diz assim para ele. Jesus fixa o olhar, né, com profundo desvelo e fala com bondade para ele.
No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. E ele continua e eles ficam... Eles percebem, Levi, né? Levi percebe, e ficam todos eles que estavam ouvindo a voz, o ensino de Jesus daquela época. Mas Levi percebe que ele cometeu um equívoco, né? Ele não conseguiu, ele via ainda com a visão materialista, que ele só viu o corpo, ele não conseguiu sentir o espírito de cada um, né? E ele continua assim: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Então, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Porque Deus carrega bênçãos de infinita bondade aos corações desses. Então, onde é que Deus está? Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Porque o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, vemos aqui que ele diz que Deus está junto aos pobres e deserdados. E onde Jesus vivia? Aqui na terra, materialmente, junto também aos pobres e deserdados. Por isso que Jesus fazia a vontade do Pai. Isso é porque Jesus dizia que ele e o Pai eram um só. Então, se Deus nos olha como seus filhos queridos, e principalmente está junto aos pobres, os humildes, os abatidos, né, os oprimidos, os vencidos, Deus não está nos altares, nos templos. Não. Ele está com os pobres de espírito. Tá ok? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Vem aqui meus alfarrábios. Ele diz assim, no Cristo Consolador. É o item 6 e o item 7. No primeiro parágrafo, na primeira frase, ele diz assim: venho, o Espírito de verdade, né? Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Olha só, uma leitura batendo com outra, né? Os pobres deserdados. O Espírito de verdade nos diz, no item 7. Eu não, ele fala assim, sou
o grande médico das almas. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Então, a mensagem dele é a esses pobres de espírito, essa pobreza interior que é diferente da pobreza material. E também, quando ele fala em pobres e ricos, ele está falando ricos não só de dinheiro, ricos de tudo, né? E ele não veio para esses ricos, ele veio para os pobres em espírito, para os pobres de espírito. Continuando. Não sei se vocês lembram dessa parte que Jesus pergunta aos discípulos: o que fazeis de especial? Lembram essa passagem? Que ele dizia, perguntava aos seus discípulos. Eu gosto de questões de perguntas, né? E as de Jesus são as de Jesus, as de Kardec, desses espíritos superiores, esse nosso mestre, são especiais. O que fazeis vós de especial? Então, quando a gente encontra, tem a oportunidade de estar entre os pobres, os deserdados, os oprimidos, nós temos de fazer algo que seja diferente do que se faz, para podermos sermos os obreiros, né? Os obreiros do Pai, os obreiros do Senhor. Não é isso? Então, no livro O Espírito da Verdade, Caibar Schutel, que é o nosso espírito amigo da hora, eu não sei, né? A minha lista de espíritos protetores, tá? Que eu estou apaixonada, está aumentando, sabe? Quanto mais estudo, mais essa lista vai aumentando. Ele, na lição 96, que tem título Ser Compassivo. Primeiro, ele faz referência ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Capítulo 13, item 17. Ele faz um paralelo do Evangelho nesse capítulo 13 e a sua interpretação a esse capítulo. E Caibar Schutel também, por exemplo, um espírito muito amigo e muito firme também. Ele diz assim, nesse capítulo, a piedade, tá? Que é o espírito Miguel que nos traz essa mensagem. Ele dizia assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, falamos de pobres, de espírito, pobres em espírito, falamos daqueles que são os necessitados, né? Os oprimidos, e falamos agora sobre a piedade, sobre misericórdia, sobre compaixão, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Aquele anjos de asinha, não. São os anjos celestiais, os nossos espíritos superiores. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, a caridade que ele fala aqui, que a piedade é a virtude, é a irmã
da caridade. Então, a piedade é um sentimento, né? É uma virtude que a gente precisa desenvolver como qualquer outra virtude, né? E a caridade é a pedra angular do Espiritismo, não é isso, gente? Segundo Kardec, é a pedra angular do cristianismo, né? No Espiritismo, fora da caridade, não há salvação. A gente estuda assim. Bom, vamos falar na etimologia da palavra compaixão. Caridade, a compaixão. Compaixão é uma palavra grega. Olha só como é que a gente aprende, hein? Nem sabia disso. A gente sabe que a nossa língua traduzida não, é composta da língua latina, da língua grega, né? Mas olha só, palavra grega, patos, que dá derivação a outras palavras também. Ó, compaixão, simpatia, antipatia, paixão. Mas os significados principais da palavra compaixão é sentimento, paixão, sofrimento, expressão do sentimento do coração. Então, compaixão é sentir com, sofrer com. E você sofrendo com é um sentimento do coração, não é? É a expressão do sentimento do coração. Compaixão. Muito bom, né? Sentir com, sofrer com. Então, se você tem compaixão para um outro irmão, você tem que sentir com ele a sua dor. Né? Você tem que sofrer com ele. E quando você sente com, quando você sofre com, você cria um vínculo com a outra pessoa. Não cria um vínculo? Você está se sentindo ali juntinho. Sentir com ele, a sua experiência. É estar junto a ele, né? Com o que ele sente, com o que ele experiencia. E a gente passa a olhar a pessoa, não só ver, mas a olhar, a se conectar com ele. Com a sua história, com o seu mundo interior, com o seu sentimento, com as experiências dolorosas, experiências difíceis pelas quais ele possa estar passando no momento. Tá? Isso é compaixão. É a criação que você faz desse vínculo com o outro coração. É vínculo de coração a coração, porque se você sofre com, se você sente com, você cria um vínculo, e a criação desse vínculo entre esses corações é que permite o fluxo desse sentimento amor de um para o outro, né? O sentimento de amor, o sentimento da caridade. Então, para a gente alcançar um outro coração, é necessário que exista uma ponte, uma conectividade, uma conexão, tá? E a caridade, como diz Arthur Valadares, a caridade é como se fosse a água viva. E a compaixão é o duto que permite, então, o fluxo em direção ao outro coração. A compaixão é o duto, é o canal, que vai permitir que essa água viva da caridade escoa de um coração a outro, faça essa conexão. Isso. É com o outro, né, gente? É a gente olhar o outro e sentirmos o outro como nosso irmão. Que se você sofre com ele,
né? Isso é compaixão. É a conexão de coração a coração. Ela nasce junto à dor. E por isso ele diz, tem um caráter melancólico, mas traz também tanto ao que sofre, quanto aquele que o ampara o outro. Traz um bálsamo, um ânimo novo. O Espírito Miguel, continuemos aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel também diz assim, no item, a piedade, peraí, ele diz o que é a piedade. Ele diz assim, a piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, a primeira das virtudes, que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, a piedade é irmã da caridade, como ele diz no início, né? Mas por que tem esse vínculo melancólico? Porque você sofre junto, né? Você sente junto, e essa união faz com que você vibre para ajudar o outro, né? E com isso, você também recebe esse bálsamo. Você não só suaviza o sofrimento do irmão, como você também recebe um bálsamo para os seus. Pois é dano que se recebe. Como diz o nosso querido Francisco. Tá? Então, eu vou começar aqui a leitura do primeiro parágrafo da piedade, que eu comecei, mas vamos nessa parte aqui em que o Espírito Miguel fala assim, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então, esse encanto, essas benesses, né? Esses bálsamos vão confortar também a nós. E se a gente quiser realmente se integrar ao lema do Espiritismo, que é o lema primordial, né, que é a caridade, a gente tem que buscar a caridade, mas a caridade que ilumina, que edifica e que realmente nos transforme. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é compaixão. E como a gente vai cultivar essa virtude em nós? Nós temos que cultivá-la porque ela é uma celeste precursora da caridade. A piedade, a compaixão, é uma precursora da caridade. Porque ela é que propicia essa conexão de coração a coração, por onde possa fluir a caridade. Então, conforme a definição no Livro dos Espíritos, na questão 886, questão 886, no capítulo 10, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, com o título Caridade e Amor ao Próximo, a questão 886 nos pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia,
A gente quase que sabe de cor, né, essa questão, não é mesmo? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? E aqui nessa questão ainda tem uma notinha de Kardec em que ele nos fala que a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque temos que ter também a caridade para aqueles que não compreendem como Jesus a compreendia. Porque também nós não compreendemos como Jesus a compreende. E temos que ter a caridade para aqueles também que não compreendem como nós compreendemos. Porque cada um está no seu patamar, né, de evolução. Não é isso? Então, toda essa caridade, segundo os Espíritos, é uma troca de coração a coração. Mas, para que essa troca ocorra, é preciso primeiro fazer essa conexão. Olhar o outro como irmão, né? Mas olhar mais do que simplesmente enxergar. Né? Porque a gente lembra, no início da pandemia, quando começaram o Estado, né? O governo começou a cadastrar as pessoas que necessitavam de auxílio, do auxílio emergencial, como se descobriu os invisíveis. Paulo já chamava essas pessoas de invisíveis. Eram aqueles que as pessoas não olhavam. Então, quando a gente conseguir enxergar esses que são os invisíveis como irmão, então a gente vai enxergar o outro mais simplesmente do que enxergar com a vista, né? A gente vai ver fundo, vai ver realmente quais são as suas necessidades, as suas dores, mas a fim de realizar essa benevolência. Essa piedade. Cairbar Schutel continua no texto do ser compassivo. Então ele falou, sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da aprovação. Então, essas lágrimas que você, ao ter essa conexão com o outro, com seu irmão, o sentimento que você tem com ele corrói essas densas cadeias da aprovação. Porque a gente sabe que cada um tem a sua prova, né? A sua aprovação. Mas você não pode abandonar. Você tem que enxergar ele como irmão e fazer algo, colocar essa caridade em ação. Que não adianta você só enxergar o invisível. Você tem que fazer algo por ele. Jesus só via, olhava, meus irmãos, só isso? Não, ele era ação, era pura ação. Ele fazia o que ele podia por todos, esses necessitados, né? Cairbar continua. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das teias de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material. Não é só moral. Não, não é só moral. É só material? Também não é só material. É moral e material, junto daqueles que nola despertam, sem o que
se torna infrutífera. Então, Carribar Schutter faz um paralelo ao Espírito Miguel, que diz que tem um certo amargor, é certo, esse encanto que a gente recebe, né, quando a gente consegue transformar, não só ver, enxergar o outro como irmão, mas transformar essa piedade, fazê-la uma conexão para poder auxiliar o outro. Porque se você tem compaixão, você sofre com ele, você sente as suas dores, você conhece as suas necessidades, você sente um amargor, né? Ele diz assim, tem um certo amargor, é certo. Porque esse encanto nasce ao lado da desgraça, porque você vendo o outro sofrer, você sofre também. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Então, se você exerce a caridade, a piedade, de forma a não ficar preso a esses gozos mundanos, essas alegrias mundanas, essas alegrias materiais, você sente essa simpatia pelo outro e você consegue transformar esse amor, esse sentimento de piedade para o outro, para com o outro, em caridade. Porque a caridade é a fé em ação. Não é isso? É o amor em ação. Ele diz também assim, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. O Espírito Miguel nos traz essa mensagem e Carribar Schutter, nesse texto, ser compassivo, e essa foi pela psicografia de Walter. E ele continua dizendo, fazendo esse paralelo com o texto do Miguel, do Espírito Miguel, ele diz assim, quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. A piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas, nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. E terminando o texto de Carribar Schutter, quem anotou aí direitinho pode ler o texto na íntegra, ele diz assim, e na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la com força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo. Então, a piedade e a compaixão nasce desse calor vívido, né? Como diz Carribar, nas experiências dos cadinhos de cada um, das provas. E quando Jesus disse que vim trazer o fogo ao mundo e quero mais que ele se espalhe,
Batizar no fogo e no espírito, porque o fogo era símbolo de purificação. E as provas redentoras são as provas que nos purificam. Então, se não tivermos simpatia, né, pelo o sofrimento do outro, se a gente não tiver compaixão, não sofrermos com o outro, vemos-lo de outra forma, conseguimos enxergar as suas necessidades e fizermos algo para ele, o sofrimento que chegará a nós será esse fogo que vai consumir as nossas impurezas, porque será pelo sofrimento. E se você consegue ver esse irmão e auxiliá-lo nas suas necessidades dentro do possível, você receberá essas bênçãos, esse bálsamo, né? E a compaixão e a piedade é que fazem que essa água viva, que balsamiza, que acalma, que serena, que traz novamente a confiança para aquele ser, né, que muitas vezes está desesperado, sem ver a luz no fim do túnel, né? E as lágrimas verdadeiras que a gente verter por eles diante desse sofrimento vai balsamizar o coração dele. Ele pode ver em nós assim: eu sei que Deus me ama, eu estou sofrendo, mas sei que Deus me ama, porque Deus está trazendo para mim, né, está me assistindo através desses irmãos que agora estão me enxergando, né? E isso balsamiza qualquer coração sofredor. É isso, gente. Então, que a gente possa ajudar esse ser que passa por esses caminhos, para eles não deixarem se abater por elas. E o Espírito Miguel, que diz que que nos diz que a gente tem que deixar que o nosso coração alcance esses irmãos, né? Esses pobres em espírito, de diversas formas, né? E a certeza de que Deus vela por todos os seus filhos, envia mensageiros e servidores àqueles que estejam nos mais obscuros lugares. Envia esses mensageiros para ajudar. E cada um necessitado vai sentir o bálsamo das bênçãos de Deus através dos próprios homens, né? Através de nós próprios como irmãos, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, já passei 5 minutos do tempo que me foi determinado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estudo. Obrigado, boa noite. Agradecemos a Denise. Foi interessante, né, ver o sentido de compaixão, né? Muito interessante, gostei. Então, que a gente possa aproveitar para refletir sobre isso. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de encerramento. Amanhã nós teremos às 18h30 o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e quinta-feira às 17h voltamos aos nossos estudos do livro da Gênese, dos ensinos de Jesus, a nossa palestra pública às 19h40. Tá bom? Aninha, por favor, faz a nossa prece de encerramento. Ai, mas antes de fazer a prece, eu vou agradecer a Denise, essa linda. Meu Deus, querida, você está tão bem. Não fica assim, envadecida, não. Isso é sincero, tá? Foi muito bom teu estudo, querida. Aprendi muito contigo. Um beijo. Vamos então orar, agradecendo a Deus, né? Por esses momentos, né? Que foi muito significativo para todos nós. E assim, Senhor, nós agradecemos de coração e sentimento, Senhor. Agradecemos por esses momentos de estar entre amigos e aprendendo. Obrigado, Senhor. Abençoe o nosso
Abençoa a todos nós, Senhor. Abençoe os espíritos que estão aqui também, os desencarnados, os encarnados, que todos nós possamos estar felizes e levar, Senhor, a compaixão, o amor, a caridade, aonde quer que nós formos, que nós possamos deixar esses ensinamentos. Obrigado, Senhor. Agradecemos muito. Que todos possam sentir repleto de paz e de amor e de fraternidade. Muito obrigado, Francisco de Assis e todos os espíritos presentes. Graças a Deus. Obrigado, amigos. Que Deus abençoe a todos nós, que Francisco de Assis nos envolva, nos fortalecendo. Cada um. Bom, ó, beijo no coração, Aninha, abraço aí no Nilson, Rosilda, Aninha, Oi, Ana Constantino, um boa abraço a noite. todos, um Até abraço amanhã. para o Valdir, tá? Denise, se cuidem, se cuidem. Obrigada, abraço a todos, boa noite. Boa noite a todos. Que o Senhor Boa noite. Muita paz. ouve e fortaleça. Tchau. Tchau. Tchau.